Bom, essa semana nós começamos oficialmente o projeto, a plataforma Brasilianas, junto aqui com a PUC de São Paulo, em um seminário, foi o dia inteiro na PUC, pegando vários temas interdisciplinares, né? A ideia básica desse seminário, ou desse projeto, é nós pegarmos as propostas que existem de políticas públicas nas diversas universidades brasileiras e compor um todo relacionado. Porque hoje em dia o que acontece? Você tem o economista, ele acha que a solução está numa política econômica favorável, mas não pensa no conjunto de fatores, o objetivo final de uma política econômica. Um país, mal comparando, é como uma empresa. Você define o objetivo da empresa, define para onde você quer caminhar, e daí o financeiro ele faz os cálculos necessários para ver se tem recursos para garantir aquele planejamento. Mas o planejamento precede a parte financeira. Em um país a mesma coisa. Qual o país que nós queremos? Essa é a pergunta inicial. Nós queremos um país que seja socialmente justo, que reduza as desigualdades. Nós queremos um país de economia forte. A economia forte pressupõe um mercado de consumo interno forte, pressupõe levar educação, preparar a população, os jovens, com educação de bom nível, todos esses fatores. Depois você vai ver como que você faz as contas para dar certo ou não. Daí você pega o orçamento e estima os gastos que você tem em cada área. Então, quando você junta os diversos temas, nós temos lá uma mesa econômica, uma mesa para discutir a universidade, uma mesa para falar da parte da justiça e uma mesa para falar da parte das desigualdades sociais. Tudo isso a gente vai trazer aqui através de vídeos com os palestrantes e com um resumo e com as sugestões de cada um. Quando você junta todas as pontas, você vê um desenho das inconsistências do país. Do lado econômico, ou do lado inicial, o lado da universidade. Você tem hoje uma tendência clara de desmonte das universidades, bancado aí pela Maria Helena Guimarães, do MEC, já que o ministro não é muito afeito assim, a políticas de longo prazo. A Maria Helena traz um projeto do Banco Mundial dos anos 90 que diz que países emergentes não têm que investir em universidade. Então, quando você compara com os estudos que foram apresentados lá, hoje 90% da pesquisa e inovação no Brasil é feito nas universidades públicas, ou universidades tipo o PUC, que não são privadas, são mistas, né? Então, 90% da inovação. Você tem uma palestra do Fernando Haddad muito interessante, mostrando a importância da consolidação dos valores de uma nação, onde que são montados os conceitos nas universidades. Então, quando você compara o que está acontecendo com as universidades, um esvaziamento completo, daí você vai para o lado do judiciário. Estudos que foram apresentados durante o evento mostrando a disparidade de salários e os penduricalhos aí do Ministério Público, o sistema de justiça, né? Ministério Público, Judiciário e Defensoria, mas muito acima dos padrões europeus, mostrando algo perigoso, que é esse imbricamento entre o Judiciário paulista e o governo de São Paulo, por exemplo, que faz com que a Secretaria de Segurança seja sempre um procurador. Então, todas as suplementações orçamentárias, a maior parte vai para o judiciário aqui, para os proventos dos juízes. E todas as ações questionando o governo do Estado não passam. Inclusive ações de cunho humanitário, coisas chocantes assim. Por exemplo, a Defensoria entra aí com uma ação para permitir que um posto de saúde num determinado presídio onde morreram 20 ou 30 pessoas presos por problemas de saúde. O judiciário não dá. Daí quando você vai para o orçamento, e foi um levantamento minucioso que foi feito, que vai ser apresentado também sobre o orçamento nos últimos 20 anos, você vê que o ponto central é juros. Não tem um salto no custo dos juros, mas monumental. Quando você compara os dados de funcionalismo, por exemplo, está estabilizado. Apesar do grande aumento que você teve das universidades públicas, da saúde nos últimos anos, o custo
da máquina pública está mais ou menos estabilizado. Onde que explode? Explode na questão dos juros, nas operações compromissadas aí, nas reservas. Então, quando você junta todas essas pontas, você passa a ter um desenho de país. Um dado muito interessante é a questão da inclusão social, o mapa da exclusão aqui em São Paulo. Foi apresentado um estudo mostrando os bairros mais ou menos pobres e um outro estudo mostrando dentro dos bairros as zonas de pobreza e de melhores condições que existem. Né? E um ponto muito interessante é que as políticas públicas dão certo quando você ouve a ponta. Então não adianta você tentar, no seu gabinete, resolver os problemas sem ouvir a ponta. Em suma, todo esse conjunto de fatores, nós vamos tentar jogar de uma forma organizada dentro da plataforma Brasilianas para que você tenha uma visão de conjunto. O que é um desenho de país moderno? E quando se vê a visão de conjunto, você foge em muito dessas posições ideológicas aí que você tem. Antes se criticava muito a esquerda pela questão da ideologia, mas hoje a ideologia está entranhada aqui nesse liberalismo patrício. Né? Eles não conseguem, sempre ver o Estado como um negócio maldito, não conseguem entender o papel de um Estado moderno, até para poder fazer a crítica adequada à ineficiência do Estado. Né? Então, quando você vê o todo, daí você tem uma noção mais clara. É isso que a gente pretende passar através do Brasilianos. Nas próximas semanas eu virei aqui prestar contas a vocês. Vai haver adesão de outras universidades, vai haver adesão de instituições relevantes, porque o último centro de pensamento diagnóstico sobre o país que sobrou no país são as universidades. E elas têm que ser preservadas como um fator relevante de desenvolvimento e de nacionalidade. Bom, ficamos por aqui.